A Copa do Mundo de 2026 finalmente chegou, mas enquanto alguns jogadores vão viver o maior sonho de toda a sua carreira, muitos jogadores vão ver apenas no sofá de casa. E o detalhe mais cruel de todos é que muitos desses jogadores não ficaram fora pelo nível de futebol. Na verdade, vários jogadores tinham o nível de ser titulares de várias seleções. Porém, a Copa do Mundo, por ser um torneio muito curto, ela não espera por ninguém. Uma lesão no momento errado pode acabar com tudo. Sem contar que o técnico simplesmente pode escolher não te convocar. Então hoje eu separei aqui pra vocês os principais jogadores que ficaram fora dessa Copa do Mundo de 2026. Mas antes, comenta aí embaixo, qual o jogador que ficou de fora que você mais vai sentir falta? E se inscreve aí no canal. Tamo junto. O primeiro jogador dessa lista é o Rodrigo, da seleção brasileira. O atacante do Real Madrid vai ficar de fora da Copa depois de uma lesão muito grave no joelho. O famoso LCA, é a ruptura de ligamento cruzado anterior, que é um nome muito difícil e que não importa, na verdade. A lesão aconteceu no dia 2 de março, numa partida de Real Madrid contra Getafe. E o pior é que o Rodrigo nem tinha começado de titular, ele entrou no segundo tempo e mesmo assim aconteceu dele se machucar. E esse tipo de lesão, infelizmente, leva muito tempo pra se curar. São vários e vários meses de tratamento intensivo e até cirurgia, na maioria dos casos. Ou seja, mesmo que a Copa do Mundo fosse daqui a 2, 3 meses, muito provavelmente ele ainda ficaria de fora mesmo assim. E pra seleção brasileira, infelizmente, é uma baixa enorme. O Rodrigo era simplesmente um dos jogadores mais versáteis que o Brasil tinha. Ele podia atuar na ponta direita, como meia direita, meia armador, ele podia fazer muitas funções no ataque. Sem contar que ele era muito veloz e podia atacar espaços muito facilmente, principalmente nesse Brasil que é basicamente velocidade. E na Copa do Mundo, muitas vezes uma jogada individual pode mudar todo o rumo da partida. E sem o Rodrigo, o Brasil perde muito dessa capacidade individual. E se perder o Rodrigo já foi ruim, o Brasil teve uma baixa ainda pior no setor defensivo. O segundo nome dessa lista é o Éder Militão, também do Real Madrid. E o caso dele ainda é mais frustrante porque o Éder Militão já vinha de muitas lesões consecutivas. E a gente esperava justamente essa recuperação dele para participar da Copa do Mundo. O Militão teve uma ruptura no tendão proximal, que é uma lesão ali na área da coxa, que eu não vou saber explicar muito bem, obviamente. No começo, ainda até tinha uma esperança de que ele pudesse se recuperar a tempo. Só que depois de vários exames, ele foi até pra Finlândia buscar o especialista naquele tipo de lesão, constatou que realmente não ia ter como ele se recuperar a tempo e não ia ter como participar da Copa do Mundo de 2026. A previsão pra ele voltar é lá pra outubro, novembro, então muito dificilmente ele conseguiria jogar essa Copa. Mesmo se fosse no final do ano, provavelmente ele não iria. E isso com certeza é uma baixa muito forte pra seleção brasileira, porque o Éder Militão era um zagueiro muito versátil, que provavelmente ia jogar na lateral direita, não ia atuar nem como zagueiro. A gente contava com ele para ser o nosso lateral direito titular. O Éder Militão é um zagueiro que tem muita força física e ele tem muito posicionamento de área. No Real Madrid mesmo ele faz diversos gols de cabeça. Isso na Copa do Mundo é muito importante, até porque em um escanteio ou numa cobrança de falta, isso pode fazer totalmente a diferença e mudar o rumo de uma partida. Essa ausência talvez não gere tanto barulho assim na comunidade, mas com certeza é uma baixa muito grande dentro de campo. Outro brasileiro que acabou ficando de fora é o Estevão. Aqui muda um pouco porque a gente tá falando simplesmente de uma das maiores promessas mundiais. O garoto tava brilhando no Chelsea, era titular absoluto na seleção brasileira. O Estevão sofreu uma lesão muscular na coxa. O problema aconteceu na reta final da Premier League, que foi praticamente na data da convocação. E na verdade o grande problema não era a lesão em si, mas foi quando ela aconteceu. Porque é uma lesão até que simples e rápida de se curar. Rápida que eu digo coisa de 1, 2 meses, mas isso não era tempo suficiente pro Estevão. A Copa do Mundo tava muito em cima e mesmo que ele fosse convocado, era uma dúvida se ele teria condições de jogar. E essa, com certeza, é uma das lesões mais cruéis que já aconteceram, porque tirou o sonho do garoto de pouca idade de participar de uma Copa do Mundo. E também tira a possibilidade do garoto ser protagonista e quem sabe carregar uma Copa nas costas. Sem o Estevão, o Brasil perde um ponta direita de excelência e qualidade, muita velocidade, muito drible, muita qualidade de finalização, um grandíssimo armador de jogadas. Então o Estevão foi uma baixa muito pesada para a seleção brasileira. Saindo um pouco do Brasil agora, a Holanda também perdeu um jogador muito importante. O quarto nome dessa lista é o holandês Xavi Simons, que assim como o Rodrigo teve uma ruptura no LCA. O Xavi Simons, que é jogador do Tottenham, estava atuando normalmente numa partida quando sentiu uma dor no joelho. E nessa mesma partida ele ainda precisou deixar o campo de maca. E os exames de imagem não deram outra coisa, simplesmente ruptura do LCA, uma das lesões mais graves do futebol. Como eu já expliquei no caso do Rodrigo, é uma lesão que demora muitos meses para ser curada, às vezes até anos, então não tem como ele jogar essa Copa do Mundo. E pra Holanda, com certeza é uma baixa absurda, porque o Xavi Simons é um jogador muito criativo, talvez o mais criativo da Holanda atualmente. E a Alemanha também não ficou de fora. O Gnabry sofreu uma ruptura no adutor da coxa direita. Esse tipo de lesão é muito delicado, principalmente para jogadores explosivos igual o Gnabry, porque o adutor participa diretamente de movimentos como arrancada, mudança de direção e até chute. Ou seja, praticamente tudo que um atacante tem que fazer. A previsão pro Gnabry se recuperar era de 3 meses, ou seja, não daria tempo nenhum dele participar dessa Copa do Mundo.
pra Alemanha ele é uma baixa muito considerável, porque o Gnabry é o que a gente chama de atacante versátil. Ele ataca muito bem profundidade, ele tem muita explosão, muita força de chute e muita qualidade. Ele poderia até não ser titular, mas com certeza perder um reserva de luxo que nem o Gnabry é uma pancada muito forte para a seleção alemã. E se a Alemanha já perdeu um jogador por lesão muscular, a França perde um jogador por uma lesão muito pior. O sexto nome dessa lista é o Ekitike da França. Infelizmente ele teve uma ruptura no tendão de Aquiles. Esse tipo de lesão é uma das mais sérias e talvez a mais dolorida de todo o esporte. O tendão de Aquiles é muito importante para impulsão, velocidade, chute, controle, equilíbrio, ou seja, é praticamente tudo que um atacante precisa. E no caso do Ekitike, a previsão mínima para ele se recuperar dessa lesão é de 5 meses. Ou seja, deixa ele totalmente fora da Copa, que é uma coisa bem triste, na verdade. Só que aqui a gente tem um ponto diferente, que para a França, perder um jogador como Ekitike é ruim, obviamente, mas não é só isso. A França tem muitos outros jogadores que podem fazer essa função dele, jogadores até melhor. Provavelmente ele não seria titular, só que pro jogador é uma situação muito triste. Ele ia participar da sua primeira Copa do Mundo e acontecer essa lesão faltando pouquíssimo tempo para ele ser convocado é bem triste. Ekitike que inclusive fez gol no Brasil, nos amistosos, então perder esse jogador pra França não foi tão ruim, mas pro próprio Ekitike foi uma catástrofe na carreira dele. Mas vamos torcer para ele se recuperar logo. Já na Inglaterra, o nome que ficou de fora foi o Jack Grealish. O problema dele aqui não foi uma lesão específica, foram várias em sequência. Aqui é o caso do Éder Militão, por exemplo, que é um jogador que não vinha tendo uma boa trajetória de lesões. Praticamente ali várias lesões, uma seguida da outra. Isso com certeza atrapalhou muito o técnico da Inglaterra a convocar o Grealish. Porque a Copa do Mundo é um torneio curto de só 40 dias, então convocar um jogador que não tá 100% fisicamente pode ser um tiro no próprio pé. Principalmente a Inglaterra, que tem muitos outros jogadores para esse setor do Grealish. Agora, nem todos os jogadores ficaram fora por lesão apenas. Tiveram grandes jogadores que ficaram de fora por opção do treinador. Eu acho que o maior exemplo disso é o Arnold do Real Madrid. E o mais estranho é que o Arnold vem fazendo uma boa temporada, mesmo o Real Madrid não ganhando praticamente nada. O Thomas Tuchel, que é o técnico da Inglaterra, optou mesmo assim por não convocar ele. Com a bola no pé, o Arnold é um dos melhores laterais do mundo. Pode ser menos veloz que o Nuno Mendes, por exemplo, mas sem dúvida nenhuma é um lateral muito habilidoso, principalmente no setor ofensivo. A capacidade de passe, de construção de jogada dele é absurda. Ele consegue inverter o jogo, fazer lançamento, ele tem muita qualidade técnica. E isso com certeza gerou muita repercussão negativa. Como que o Thomas Tuchel deixa um jogador tão talentoso de fora? Pode até meio que parecer birra com os jogadores do Real Madrid, já que praticamente poucos foram convocados, mas realmente o Arnold é um jogador muito diferente. Será que se ele tivesse no Liverpool, ele teria sido convocado? Tem gente que acha que o Thomas Tuchel ficou maluco de deixar um jogador tão talentoso de fora. De todos os nomes que eu trouxe aqui nessa lista, o do Arnold é o mais discutível de todos. Se o Arnold fosse brasileiro, com certeza ele seria titular absoluto da nossa seleção. E esses foram alguns nomes que ficaram de fora da Copa do Mundo de 2026. Alguns vão perder a Copa por lesões graves, outros por lesões não tão graves, e alguns vão perder simplesmente por opção do treinador. Isso mostra que a Copa do Mundo também tem uma parte muito cruel, o que para muitos um dia é um sonho na carreira de qualquer jogador, para outros se torna o pior pesadelo, principalmente os que tiveram lesão muito perto da Copa, como é o caso do Estevão e do Éder Militão. Imagina você se preparar por 4 anos, tá vivendo uma grande temporada, às vezes você tá até no auge da sua carreira, mas uma lesão, uma cirurgia ou simplesmente o treinador não for com a sua cara, tira de você o maior sonho da sua carreira. Mas agora eu quero saber de vocês. Quais ausências você acham que foram as piores aqui nessa lista? Comenta aí embaixo. E se você tiver gostado do vídeo e se você quiser também, você pode se inscrever no canal e deixar um joinha que ajuda muito a continuar trazendo vídeos aqui pra vocês. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau!